Gravações! Voltamos com o segundo bloco, pessoal, e agora o Cláudio vai mostrar pra gente como é que funciona esse processo de gravação. Bom, Bianca, basicamente a gente precisa fazer a microfonação das peças todas, a bateria. Depois de feita a microfonação adequada de cada peça da bateria, nós temos disponíveis aqui 16 canais de gravação, que são opcionais. Às vezes as pessoas querem, o baterista escolhe quantas peças ele vai usar, enfim, e a melhor captação dependendo do estilo que ela for, que for a música, enfim. Depois de feito isso, ela é capturada para dentro do computador e depois é feito um trabalho de edição no metrônomo, basicamente. Você tem que pegar a música, jogar ela para o computador aqui, e você vai ter que habilitar a grade, e para que seja feita a sincronia, ó, como você pode ver aqui, toda a música tem uma métrica a ser seguida. Então a pessoa vai gravar e ela, por mais que o baterista seja excelente, ele não vai tocar certinho no metrônomo. Isso é impossível. Isso é praticamente, talvez o baterista do Roupa Nova consiga fazer isso, imagina. Mas enfim, todo bom baterista, mesmo que seja um bom baterista, merece uma boa edição. Então depois você vai pegar cada trechinho da bateria, cada peça que ele executou e vai colocar ela no seu devido tempo na grid do programa. Depois entra a questão da sequência do instrumental. Se for na sequência vai ser um baixo, ele vai ser gravado também. Já nessa bateria, inclusive quando o baterista vai gravar, ele também já vai ter um auxílio, dependendo do que for, de uma percussão auxiliando ele, além do clique do programa mesmo. Ele às vezes ainda precisa de mais um auxílio de alguma coisa marcando para que ele não se perca, principalmente nas peças mais barulhentas ali, que é prato, a caixa, quando começa a fazer uma virada muito absurda, ele se perde do clique. Então, para que isso não aconteça, a gente sempre tenta auxiliar isso também. O processo vai ensinando a como melhorar. Depois disso, depois de gravado a bateria, depois o baixo vai ser gravado, a mesma coisa. Ele vai ser editado, as suas notas, todas elas vão ser repassadas, todas para o grid certinho do programa. Depois o processo vem a parte mais melódica, digamos assim, que é a parte dos violões, dos teclados. É uma parte que não há necessidade de tanta edição por ser mais melódico mesmo. A parte percussiva, mesmo que seja uma guitarra tocada percussiva, ela vai ter que ser editada e colocada no grid, porque no ao vivo você não percebe essas diferenças, é difícil você perceber. Mas quando você capta, no digital, principalmente em qualquer gravação, quando você ouve, você começa a perceber todas essas diferenças de tempo e que dá essa impressão de som de garagem, de som mal feito, esse som que eu havia dito de qualidade, que você pode gravar em casa, mas que você não vai ter um resultado legal como você ouve no rádio. Bom, depois de feita a captação do baixo, no caso, feita essa edição, aí vem para a parte melódica, teclados e tal, e depois de tudo isso gravado, entra todo o processo de fazer uma pré-mixagem dessa música para entrar o vocal, que é a parte mais interpretativa, porque toda a música é feita para voz, principalmente, basicamente, né? A maioria delas, principalmente quando não é um instrumental, claro, a voz é que vai interpretar em cima disso. Então esse é o trabalho um pouco mais delicado que tem que ser feito para que você consiga dar o nível adequado do instrumental, o que cada instrumental disse, cada instrumento tem de mais chamativo na música, porque cada música, cada trabalho tem um destaque em algum instrumento, em algum aspecto, e isso você faz para que depois o artista interprete a voz em cima dessa criação, basicamente.
Depois de feito todo esse processo, daí é feita a gravação da voz. Depois de feita a captação da voz, daí você vai editar essa voz. Caso necessário, você vai afinar essa voz. Também é uma questão de gosto do intérprete, enfim, né? Às vezes a pessoa quer cantar do jeito que ela... Se for um pop rock, um rock, a pessoa tem direito de dar aquelas desafinadas, aquelas saídas fora que faz parte, né? Raul Seixas fez sucesso, enfim. E ninguém diz que ele desafina, por exemplo. Então, mas tem coisas que não dá, então você acaba passando pelo afinador, você dá todo esse processo, esse trabalho. E depois de tudo pronto, você faz a parte de finalização, você faz a mixagem, você mixa, você equaliza peça por peça, limpa ela, deixa ela bonita, depois coloca a voz em cima, aí vem a parte da perfumaria, que é os efeitos, os reverbs, enfim. O vocalista, ele já canta com a música de fundo ou não? A princípio, também? Uma coisa que inclusive uma etapa que eu pulei, a princípio você precisa de uma guia para começar todo esse processo. Você vai pegar um violão e a voz e a pessoa vai cantar em cima de uma bateria qualquer que você monta, só para ela seguir o esboço da música. Mas não com a música própria. Não. A música, ela vai fazer ali uma base de voz e violão para que desse esboço seja construída a bateria. O baterista, no caso, tem a parte mais difícil da gravação, né? Se for começado, no caso, pela bateria, né? Mas não é necessário. Não é exatamente necessário, mas os músicos têm que ter experiência, no caso, para conseguir seguir um ritmo sem ter muito... O groove da bateria ajuda muito no resto da gravação, que é a parte mais complicada. Você sabe de algum artista que usa bastante edição na hora de cantar? Isso, apesar de parecer um pouco, como é que eu posso dizer? É comum, mas as pessoas não percebem. Um dos maiores exemplos é que na banda que eu trabalho, de técnico de som, na Vai Brasil, ela executa várias músicas, principalmente sucessos que estão tocando no rádio, enfim, que o povo gosta de ouvir. E nessas músicas, geralmente eu ouço elas pela primeira vez com a banda tocando, e não a versão original que toca no rádio. Não vou citar estilos, enfim, mas no caso, um dos exemplos que foi esses tempos atrás, eu peguei um pendrive de uma prima minha, coloquei no computador e tinha a Lepo Lepo. Daí eu olhei lá, tinha uma versão com 320 KB, é uma qualidade excelente, deixa eu ouvir essa música, porque eu nunca tinha ouvido ela, de verdade, só ao vivo. No carnaval, enfim, a banda fez sucesso com essa música, só se ouvia isso. Aí quando eu comecei a ouvir aquilo, eu pensei, é um robô cantando, não tem uma voz ali. Ninguém percebe, mas aquilo foi afinado tão ao extremo, foi tão exprimido a voz do cara para conseguir chegar na nota que eles fizeram, que é ridículo. Mas enfim, todos os artistas famosos internacionais estão usando essa questão de edição e afinação. Tanto que tem até viralzinho no Facebook com piada do técnico de som fazendo milagre. De um lado a cantora horrível e do lado da parte técnica aquele som maravilhoso. Isso é muito usado, a Rihanna usa, o Black Eyed Peas usa muito também, porque a Rihanna, ela cantando não é a mesma coisa como, por exemplo, a Lady Gaga, a Shakira, a Beyoncé, que cantam realmente. A Rihanna, a Fergie, são horríveis no original, no ao vivo, digamos assim. Então eles usam muito esse tipo de coisa, o que é interessante tentar evitar, né? Porque mesmo que você faça uma correção depois, para que ela fique original, a pessoa tem que ter cantado de uma forma legal. Bem, né? Porque se você faz aqueles efeitos share, por exemplo, daquelas afinações forçadas, se a pessoa cantou legal, fica legal fazer uma brincadeira, digamos assim, com a afinação. E não forçar você a fazer a afinação porque ficou ruim mesmo a questão da voz. Mas isso acontece muito. Mas essa e é muito brincadeira comum. Seria aquilo que é possível perceber. Porque tem algumas gravações que a gente percebe, né? Que foi editado realmente. Mas que nem quando a gente vê assim em show e tal. Eu, pelo menos, não percebo a diferença, tipo, da voz da pessoa gravada no estúdio e no ao vivo. Só a qualidade mesmo do som, né? É muito difícil mesmo a percepção. Só quem tá realmente, como eu disse, essa do Lepo Lepo ali, do rapaz, é porque eu tô muito familiarizado com o som do afinador de voz. Ele tem uma característica um pouco mais
ela não é bem humana, digamos assim. Mas se você afinar ela só até um meio tom, que a pessoa deu uma desafinadinha aqui ali, não dá pra perceber, ela é uma ferramenta útil pra caramba mesmo, pra você fazer um trabalho legal. Mas quando é forçado você elevar um tom acima a voz, você percebe com certeza. Então, agora pra encerrar, pro pessoal, pras bandas de garagem daqui da cidade que ficaram interessadas em gravar aqui no estúdio, como é que faz? O bacana é assim, hoje com essa redes sociais que tem, né? Facebook eu sempre falo que é o nosso maior aliado. O pessoal entra, quem vem e grava, posta ali, então o pessoal acaba conhecendo o nosso trabalho por ali também, ou vão passando músicas. Eu sempre falo assim, entra em contato. O convite realmente é que as bandas venham, que saiam da garagem, que, né, componham, realmente façam o seu som, né? E venham aqui, grave com a gente. Aqui a condição não é difícil, não é. A gente sempre fala assim, ajude a gente que a gente ajuda vocês. Né? Ninguém está aqui, a gente sabe, a gente é músico, todo mundo é músico aqui, sabe o quanto é difícil. Então o convite é bacana mesmo vocês terem estendido isso daí, porque às vezes a gente fica limitado até ao meio que só as pessoas que se conhecem. Às vezes tem uma pessoa que realmente tem um dom ou canta, e como eu falei no início lá, não tem uma banda, mas compõe. A gente tem os músicos aqui, sempre falo assim, então procure a gente. Meu Facebook é Anderson Guela, pode procurar lá. Daqui uns tempos nós já vamos ter um portfólio do Guela Studio, já temos alguns trabalhos prontos, então tem bastante coisa que o pessoal vai, aos pouquinhos, vai ficar sabendo, tem bastante coisa que vai acontecer. Gente, muito obrigada por nos receber aqui no estúdio, foi um papo muito legal, muito interessante, por sinal. E pessoal, vocês que gostaram do programa de hoje, se liga na TV Uniguaçu que semana que vem tem mais. Conexões.